Olá, bem-vindos a esta nossa conversa. Hoje a gente vai mergulhar fundo nas ideias de Jean-Jacques Rousseau sobre um tema, olha, sempre atual: a desigualdade. Exato. E a nossa base aqui são trechos do famoso Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens. Material denso, né? Muito! A gente tem aqui passagens que vão da dedicatória da obra até, assim, o centro do argumento dele sobre estado de natureza, sociedade. É uma viagem e tanto pelo pensamento dele. Com certeza. E a nossa proposta é explorar a fundo mesmo, sabe? Tentar entender como Rousseau via essa transição daquela suposta igualdade natural para a desigualdade social que ele observava. Isso. E a gente vai cobrir todos os pontos dos textos que temos aqui, sem deixar nada de fora. Desembalar essa ideia do homem natural versus o civilizado. E questionar junto com ele se esse tal progresso trouxe felicidade mesmo, né? Bom, então vamos começar essa investigação. Vamos lá. E que tal começar pela dedicatória? Parece um lugar meio diferente para começar, mas ali Rousseau já, tipo, desenha o estado ideal dele. É verdade, ele não começa direto na crítica. Ele primeiro mostra o que seria bom. Um país pequeno, onde todo mundo meio que se conhece. E uma democracia, mas ele fala sabiamente moderada, onde o interesse do povo e do governante fosse o mesmo. Idealmente, a mesma coisa, né? Exato. E essa questão do tamanho, da escala, não é à toa. Para Rousseau, a virtude cívica, a liberdade de verdade, só funcionaria assim, em pequena escala, com mais participação. Uhum. Ele via os grandes estados, o luxo, a expansão, como veneno para a liberdade e para a felicidade autêntica. Faz sentido. E ele queria leis estáveis, antigas, respeitadas. E o ponto-chave: leis que valessem para todos, cidadãos, governantes, sem exceção. Sim, ele critica diretamente o modelo romano, por exemplo, onde a elite muitas vezes se colocava acima da lei. Isso para ele era inaceitável. E a liberdade que ele prega não é bagunça, né? É uma liberdade sob a lei. Uma lei que traz honra, que todo mundo respeita. Precisamente. Viver e morrer livre, mas sujeito a essas leis justas. Um lugar seguro também, sem ambição de conquistar e sem medo de ser conquistado. Paz. E ele descreve os governantes como virtuosos, escolhidos pelo povo, e os cidadãos focados no bem comum, na vida doméstica, guardiões dos costumes. E tem até um alerta interessante sobre influências externas, né? Ele se preocupa com o luxo, os maus hábitos que os jovens poderiam trazer de viagens, corrompendo a simplicidade local. Os dissolutos, ele chama. Isso mostra uma tensão clara entre esse ideal dele, que talvez ele visse um pouco em Genebra, sua cidade, e a realidade das grandes monarquias da Europa. Mas ele mesmo admite que a sociedade está sempre mudando, né? Se afastando desses ideais. Sim, ele reconhece isso lá no trecho 29. É um ideal difícil de manter na prática. A sociedade é dinâmica, nem sempre para melhor, na visão dele. Ok, esse é o retrato do ideal. Agora vamos para o centro da questão, o famoso estado de natureza. Como ele descreve isso? Como era o ser humano ali? Bom, fisicamente ele pinta um quadro de robustez, um ser humano forte, ágil, perfeitamente adaptado ao ambiente. Com poucas necessidades, pelo que eu entendi? Exato. Necessidades básicas: comida, um parceiro ou parceira, descanso. E um ponto muito importante: poucas doenças. Rousseau achava que a própria natureza dava conta da maioria dos problemas de saúde. Sem precisar de médicos, dietas complicadas?
Isso. Mostra uma tensão clara entre esse ideal dele, que talvez ele visse um pouco em Genebra, sua cidade, e a realidade das grandes monarquias da Europa. Mas ele mesmo admite que a sociedade está sempre mudando, né? Se afastando desses ideais. Sim, ele reconhece isso lá no trecho 29. É um ideal difícil de manter na prática. A sociedade é dinâmica, nem sempre para melhor na visão dele. Ok, esse é o retrato do ideal. Agora vamos para o centro da questão. O famoso estado de natureza. Como ele descreve isso? Como era o ser humano ali? Bom, fisicamente ele pinta um quadro de robustez. Um ser humano forte, ágil, perfeitamente adaptado ao ambiente. Com poucas necessidades, pelo que eu entendi. Exato. Necessidades básicas. Comida, um parceiro ou parceira, descanso. E um ponto muito importante: poucas doenças. Rousseau achava que a própria natureza dava conta da maioria dos problemas de saúde. Sem precisar de médicos, dietas complicadas? Nada disso. Ele via a medicina e as dietas como artifícios da civilização, que na verdade nos enfraqueceram. Ele até cita exemplos de selvagens com feridas graves que cicatrizavam sozinhas. Interessante essa visão. E do ponto de vista mental, moral, como era esse ser? Bem diferente de nós. Sem pensamento abstrato muito desenvolvido, sem linguagem complexa para ideias gerais, sem essa nossa ansiedade com o futuro, planejamento a longo prazo. Vivendo o presente, basicamente. Isso, quase que totalmente no presente. E crucial, sem a noção de propriedade, sem o isto é meu, isto é teu. E a desigualdade nesse cenário? Mínima, só a natural, física. Idade, saúde, força muscular. Nada comparado com a desigualdade social, política, econômica que ele via na sociedade dele. E ele atribui duas qualidades básicas a esse ser natural, né? Sim, duas molas mestras, digamos. O amor de si, que é o instinto básico de autopreservação, de cuidar da própria vida, e a piedade, a pitié. Piedade. O que seria exatamente? É uma compaixão natural, uma repulso instintiva ao ver outro ser sofrendo. Qualquer ser senciente, na verdade. Ah, então isso contraria aquela ideia do Hobbes, do homem como lobo do homem? Totalmente. Para Rousseau, essa piedade modera o amor de si. O selvagem não é mau, ele é pré-moral. Ele não tem a nossa concepção de bem e mal. A piedade funciona como um freio natural à violência desnecessária. E ele usa exemplos para isso? Usa. Fala da relutância de um cavalo em pisar num corpo, do luto em alguns animais, da ternura materna. Ele vê essa compaixão como algo inato, que a sociedade depois corrompe ou abafa. Mas se somos tão parecidos com os animais nesse estado, o que nos diferencia fundamentalmente? Aí entram dois conceitos-chave para Rousseau: o livre-arbítrio e a perfectibilidade. Explica melhor. Os animais, segundo ele, são guiados quase que totalmente pelo instinto, como máquinas naturais. Nós, humanos, temos a capacidade de escolher, de ir contra o instinto. Isso é o livre-arbítrio. Ok, e a perfectibilidade? É a capacidade de aprender, de mudar, de se aperfeiçoar ao longo da vida e através das gerações, de desenvolver novas habilidades, novas ideias. Parece algo positivo, né? Sim, mas aí vem a tragédia rousseauiana. Essa mesma perfectibilidade que nos permite progredir é também o que nos torna capazes de nos corromper, de criar a desigualdade, de nos degenerar. É uma faca de dois gumes, entende? Entendo. É a capacidade de melhorar, mas também de piorar muito. E é bom lembrar sempre que esse estado de natureza é uma construção, né? Uma ferramenta de análise. Fundamental ter isso em mente. Rousseau não está dizendo que existe um Éden histórico assim comprovado. Ele usa essa hipótese para criticar a sociedade da época dele, para mostrar como a gente se afastou dessa condição original e como a desigualdade não é natural, mas construída. E aquela diferença entre amor de si e amor próprio. Crucial. O amor de si é natural, é autopreservação saudável. O amor próprio, amor próprio, nasce na sociedade. É a vaidade, é a necessidade de ser admirado, de se comparar com os outros, de buscar status na opinião alheia. E é esse amor próprio que vai ser o grande motor da desigualdade e da infelicidade humana na sociedade civil. Certo.
Fica claro. Então, se esse estado natural era de simplicidade e igualdade relativa, como é que a gente chegou nessa sociedade complexa e desigual? Qual foi a sequência dos eventos para Rousseau? Olha, foi um processo longo, gradual, cheio de acidentes, como ele diz. Começa com desafios da natureza, talvez uma escassez de comida, que forçam uma primeira cooperação. Caçar junto, por exemplo. E isso leva a outras coisas. Leva ao desenvolvimento de ferramentas, ao domínio do fogo, aos primeiros abrigos mais permanentes. E aí vem o que ele chama de Primeira Revolução. Que seria? O surgimento das famílias e das cabanas. Moradias fixas. Isso cria laços mais fortes, mas também, pela primeira vez, a ideia de uma certa propriedade. A cabana, o terreno em volta e o surgimento do tempo livre, do lazer. Tempo livre. Parece bom, mas para o Rousseau, nem tanto, né? Pois é. O lazer, junto com a vida em comunidade mais próxima, abre espaço para comparação, as pessoas começam a se olhar, a se avaliar, quem canta melhor, quem dança melhor, quem é mais forte. A opinião dos outros, a estima pública, passa a ter valor. E aí nasce o tal do amor próprio. A vaidade, a vergonha por não ser bom em algo, a inveja de quem é, são os primeiríssimos passos da desigualdade moral, social. E junto com isso vem as regras de convivência, mas também os conflitos por causa de ofensas. Exatamente. Começam a surgir noções de civilidade, mas também a vingança. Porque uma ofensa agora não é só um dano físico, é um ataque à reputação, é um desprezo. A coisa começa a complicar. É o início daquela preocupação com a aparência que ele tanto critica depois. E depois dessa fase das famílias e da comparação, qual o próximo grande salto? A grande revolução. Metalurgia e agricultura. O ferro e o trigo. Rousseau é bem dramático aqui. Diz que essas duas artes civilizaram o homem, mas arruinaram a espécie humana. Forte essa afirmação. Por quê? Outro forja, outro constrói. Cria uma interdependência enorme. E, o ponto central, consolida de vez a propriedade privada da terra. Agora, não é só a cabana, é o campo que eu cultivo. E aí chegamos naquela famosa ideia sobre a origem da propriedade. Aquela frase que todo mundo cita, né? Que o primeiro que cercou um terreno disse isto é meu e achou gente boba o suficiente para acreditar foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. Para ele, a propriedade não é natural, é uma invenção. E a raiz de quase todos os males. E com a propriedade estabelecida vem a necessidade de Leis e governo, para proteger essa propriedade. Só que o Rousseau argumenta que isso não foi um pacto justo. Como assim? Ele descreve a criação do Estado, do contrato social original, quase como uma fraude. Um golpe dos ricos sobre os pobres. Golpe. Os que tinham mais posses, para garantir o que tinham e o poder que acumulavam, teriam convencido os mais fracos a aceitar regras, leis, um governo, com a desculpa de que era para a segurança de todos, para ter paz. Mas na prática... Na prática, essas leis serviram para legitimar a desigualdade que já existia, para transformar a posse, que era só um fato, em direito. O direito do mais forte, que na natureza era só força bruta, agora virava lei, virava direito de propriedade protegido pelo Estado. E esse governo que surge, ele se mantém justo? Que nada. A tendência para Rousseau é degenerar. Mesmo que comece com algum consenso, o poder tende a se concentrar, a se corromper. As formas de governo monarquia, aristocracia, democracia, para ele, só refletem como o poder estava distribuído no início, mas todas correm o risco de virar outra coisa. As pessoas acabam trocando liberdade por segurança, então. Uma segurança ilusória, ele diria. O poder fica hereditário, se afasta do povo, e o estágio final dessa decadência é o despotismo, a desigualdade no nível máximo, onde a lei é só vontade de um tirano. É quase um retorno ao ponto de partida, só que piorado. Exato. Ele diz que o despotismo se assemelha ao estado de natureza, porque tudo volta a ser baseado na força. Só que não é mais a simplicidade natural, é a corrupção total. Nossa, é um panorama bem pessimista sobre a civilização. Perda da liberdade, da piedade. Sim, e no lugar, o que surge? Ambição sem limites, cobiça, competição selvagem, conflitos,
guerras entre os povos que se formaram. O homem civilizado, para Rousseau, é um ser alienado. Alienado de quê? Da sua própria natureza. Vive de aparências, obcecado pela opinião alheia, o amor próprio dominando tudo. Busca status, riqueza, reconhecimento e acaba infeliz, ansioso, mesmo com todo o progresso. E a sociedade acaba criando os problemas que depois tenta resolver com mais regras e instituições. É um ciclo vicioso terrível. Os vícios que tornam as instituições necessárias são os mesmos que garantem que essas instituições serão abusadas. Ele aponta até o aumento de doenças, métodos de controle populacional forçado, como sintomas dessa doença social maior. Essa visão do contrato social como fraude e a degeneração inevitável para o disputismo são, muito impactantes. E aquela perfectibilidade, que parecia boa, acaba sendo um motor dessa tragédia toda. É o grande paradoxo de Rousseau. Nossa capacidade de aprender e mudar nos tira da natureza, cria a cultura, a moral, as artes, mas ao mesmo tempo nos joga nessas armadilhas da desigualdade, da dependência, da infelicidade. A sociedade nos molda, mas muitas vezes nos deforma, nos corrompe. E elementos como a linguagem, a família, também têm um papel nisso tudo? Com certeza, a linguagem permite o pensamento complexo, a cultura, mas também a mentira, a retórica enganosa, a família cria laços afetivos, mas também as primeiras hierarquias, a noção de patrimônio a ser passado adiante. Tudo isso faz parte dessa teia complexa que nos leva do estado natural à sociedade desigual. E para dar força a esses argumentos, Rousseau usava muitos exemplos da época dele, né? Vimos isso nas notas. Sim, ele buscava basear a filosofia dele em observações empíricas, ou no que se tinha como empírico na época. Claro, muitas vezes eram relatos de viajantes, nem sempre muito precisos, ou interpretações que hoje a gente vê como datadas com preconceitos da época. Como os exemplos dos povos indígenas. Exato. Ele cita os Khoikhoi, que ele chama de Hottentots, para falar da visão aguçada, mas também da dificuldade deles em usar essa visão da mesma forma que um europeu para rastrear, por exemplo. Cita os Caribes para falar da saúde, da robustez física, da falta de roupas. Tenta usar isso como evidência do homem natural. Isso. E tenta até fazer uns cálculos de longevidade humana comparando com o tempo de crescimento dos cavalos, baseado em naturalistas como Buffon. Mostra o esforço de usar a ciência da época. E tem aquela discussão enorme sobre os orangotangos e outros símios. Aquilo é muito curioso. Mostra como no século XVIII eles estavam lutando para definir o que é humano. Baseados em relatos de segunda mão, às vezes fantasiosos, sobre macacos que usavam paus, viviam em grupo, interagiam com elefantes, Rousseau chega a especular se não seriam tipos de homens selvagens. Revela as limitações do conhecimento da época, né? Totalmente. Tanto da biologia quanto da etnografia. Mas mostra a mente dele trabalhando com as informações disponíveis para questionar as fronteiras, e ele também usa história, filosofia, anedotas, Otanes na Pérsia, Locke sobre poder paterno, a história do Marquês de Villars. Para quê? Para conectar a teoria dele sobre a natureza humana com questões políticas concretas, com a moralidade, com o direito, até com os custos da guerra. Ele usa esses exemplos para dar mais peso à crítica que ele faz das instituições e dos valores da sociedade francesa e europeia do tempo dele. Entendi. Ele dialoga com o que se sabia e se discutia na época para construir o argumento dele. Exatamente. Mesmo que a gente, hoje, olhe para essas fontes com um olhar mais crítico. Perfeito. Bom, acho que com isso a gente conseguiu percorrer os principais pontos desses trechos do discurso, o ideal de Estado lá na dedicatória, a hipótese do estado de natureza físico e moral, a trajetória complicada e meio trágica do desenvolvimento da desigualdade com a propriedade e o amor próprio no centro. E a crítica final bem ácida à civilização e suas consequências. Foi uma boa viagem pelas ideias dele. Sem dúvida. Um pensador que escreveu há tanto tempo, mas que ainda mexe com a gente, né? Muito. E talvez para a gente não terminar só olhando para trás, mas pensando adiante a partir do que ele disse. Fica uma reflexão. Rousseau deu muita importância à piedade, essa compaixão natural que ele achava que a sociedade abafava, nos tornando mais egoístas, alienados, preocupados com aparências. Certo.
A piedade como virtude perdida. Exato. Então, a questão que talvez fique inspirada nesses textos é como é que a nossa sociedade de hoje, com tanta tecnologia conectando todo mundo, mas ao mesmo tempo com tanta gente se sentindo sozinha, com tanta polarização, tanta ansiedade, como essa sociedade reflete ou, quem sabe, desafia esse diagnóstico do Rousseau? Será que a gente só encontrou novas formas de perder a piedade, de se alienar, ou será que existem talvez novas chances de resgatar essa empatia que ele via como natural? Ótima pergunta. Fica aí para a gente continuar pensando. Esperamos que essa nossa conversa aprofundada sobre Rousseau tenha sido útil, interessante e principalmente instigante. Obrigada pela companhia e até a próxima.